A gente precisa da água e a água precisa da nossa ajuda para não ficar poluída. As pessoas só ouvem mesmo os mais velhos, nunca as crianças quase. Mas aí a gente pede para eles poluírem menos, para não ficar sem água, não faltar água. E se não tiver mais água, não vai ter árvore. E aí não vai ter oxigênio para as pessoas, e aí as pessoas vão morrer, e os animais também. A gente não consegue mudar o mundo, porque o mundo tem sua forma, mas a gente consegue mudar as pessoas que vivem lá. Não custa tentar. Pessoas que não têm noção. Não tem noção de que pode acontecer, né? De faltar muita água aqui no planeta. As pessoas não se manifestam. São poucas pessoas que têm a consciência da realidade do Guaíba. As pessoas sabem simplesmente o seguinte: está poluído, mas não fazem muita coisa para tentar mudar. Então a gente tem que conversar com a prefeitura, mas não é só isso. Não é só o Estado que tem que fazer as ações, nós temos que fazer as ações. Nós temos que procurar as ONGs, as instituições que vão lá para limpar, as instituições que vão lá para proteger o Guaíba, e a gente tem que buscar elas para ajudar elas. O que é a riqueza, né, do nosso Guaíba? O que é a riqueza de termos ao nosso lado aqui nada menos do que 1 quilômetro cúbico de água doce disponível ali, né? E vemos em contraste, né, o que é a dificuldade de uma cidade do porte de São Paulo lidar com a questão da água. E a crise hídrica de São Paulo, muito aguda, né, no ano passado e que ainda prossegue, né, ela é só um elemento inicial do que nos aguarda no século XXI. Vimos também o que é a crise aguda, monumental, da morte de um rio inteiro, que é o Rio Doce. Ao longo dos últimos 10 anos, a questão da extração de areia do Guaíba ficou parada, até porque existem ações na justiça de associação de bairro, associação do Belém Novo, amigos do Lami, que estão com ações que conseguiram sustar essa extração. Mas o ano passado, em abril, voltou o assunto à baila, com a secretária do Meio Ambiente falando que ia abrir para uma empresa em caráter experimental. Não veio. Uma das propostas da economia sustentável é: nós devemos ter um desenvolvimento, nós devemos buscar inovação, mas há um limite. Esse limite é demarcado a partir do momento que a gente não tem tecnologia suficiente para conseguir extrair certos metais ou certas riquezas sem prejudicar o meio ambiente. Além da carga de poluentes que nós lançamos no Guaíba, que é nada menos do que 79 vezes o volume do Guaíba em esgoto doméstico por ano. O Guaíba tem 1 quilômetro cúbico, né, de água. Nós lançamos 79 vezes esse volume em esgoto doméstico. Então, se além desses volumes ainda remexermos o fundo que acumula, né, uma grande quantidade de contaminantes, temos trabalho que mediram essa contaminação. E esses trabalhos, eles, né, afirmam categoricamente que existe então um leito do Guaíba com suas lamas, com suas areias, né, que estão contaminadas. Então, remexer nesse fundo é mexer numa espécie de bomba química. Quer dizer, é devolver, é aumentar a contaminação já alta da água que nós bebemos. A população tem que estar alerta, tem que saber que o Guaíba é a sua fonte de sobrevivência. A água é a vida, a sobrevivência do Guaíba é a nossa sobrevivência. E é esse o grito de alerta que a gente quer trazer. Esse é o ponto. A gente precisa da água para sobreviver. Se a gente não cuidar do meio ambiente, se a gente não tiver políticas que valorizem ela e não consigam cuidar dela numa totalidade, a gente não vai conseguir administrar a nossa sobrevivência. As pessoas que jogam um lixo